Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2018. E já convido o nobre secretário Expedito Eloy para a mesa. Também já apresentando aqui já está presente também o vereador Cadmiel Pereira, a vereadora Jerusa, que muitos honram com a presença nesta audiência pública. Ah, sim. E a nobre vereadora Jerusa, ela é da comissão ADOCS. Um abraço. Bom estar contigo aqui do meu lado. E convido o nobre Diego Santana, chefe de gabinete do secretário Expedito Eloy. Por favor, fica conosco aí. A nobre vereadora Jerusa Sampaio, fique à vontade, se quiser estar na mesa, pode vir para a mesa também. Já convido o secretário Expedito Eloy para concedo a palavra ao secretário Expedito Eloy para que faça a apresentação do relatório de metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Nobre secretário, fique à vontade. Boa tarde, senhores. Boa tarde, nobre representante da comissão, vereador Edivaldo Lima, vereador Cadmiel Pereira, vereadora Jerusa, os demais presentes. Obrigado mais uma vez pela presença da esposa ali que ajudou na confecção aqui dos slides. Como é o nome dela? Isabel. Presente nessa comissão a nobre esposa do nobre secretário Expedito Eloy, a senhora Isabel. A advogada Maria Isabel, prazer. Com a B e tudo mais agora. Já se comenta, não é? Já se comenta no Congresso que já se tramitam ali no Congresso Nacional para abolir esse tipo de encontro, não é? A lei de responsabilidade, que é uma lei de 2000, do ano 2000, ela, quando foi elaborada, não se falava ainda, vereadora Jerusa, do portal da transparência objetiva e subjetiva. Hoje, a mensagem anexada à lei deixa claro a importância que é o serviço, o trabalho dos vereadores. Não é? Hoje já não há mais necessidade. O município ele faz a sua apuração de despesa e receita e pode divulgar nos portais de transparência, o que torna desnecessário esse tipo de apresentação. E o projeto ele deixa claro que, em outras palavras, que os edis, o tempo dos edis é um tempo precioso e que esse tempo tem que ser gasto até com coisa hoje mais necessária, porque não é que a apresentação dos números não seja necessária, mas talvez necessária do ponto de vista desse pronunciamento físico, particular, pessoal, sabe? Hoje a gente sai daqui e vai botar esses números no portal da transparência, no sítio da Cefaz. Mas, independentemente disso, tudo é um prazer, faz muito bem ao município estar aqui para sua prestação de contas. Portanto, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que a cada quadrimestre o município tem que prestar conta do que gasta e do que arrecada. O terceiro quadrimestre ele tem um componente
importante, que é o encerramento do exercício. Nós vamos falar aqui do terceiro quadrimestre e, ao mesmo tempo, vai ser um resumo de tudo o que aconteceu do ponto de vista da receita e da despesa em 2018. Iniciar a demonstração como para torná-la menos cansativa, vamos procurar tratar dos valores em termos de milhões. Não é que o valor na sua íntegra até o centavo ele vai estar no portal da transparência e nas próprias peças contábeis que o município envia para o próprio Tribunal de Contas. A receita corrente. A receita corrente, a previsão para 2018 foi de 1.139 bilhões. Alcançamos 1.408 bilhões. Superamos em 269 milhões. Com um percentual realizado de 123,65%. Ou melhor, é o crescimento de 23,65%. A receita, deixar claro que se alguém tiver qualquer dúvida aí, pode interromper do momento que achar oportuno, sem problema nenhum. A receita tributária prevista para 2018, 253 milhões. Alcançamos 280 milhões, com uma diferença de 27 milhões, crescimento de perto de 11%. A receita de contribuições, prevista em torno de 55 milhões, para ser mais exato, 54.961.000, realizados 55.507.000, basicamente um crescimento de 1%. A receita patrimonial prevista de 15 milhões, realizamos 17 milhões, um crescimento
de perto de 10%. A receita de serviço prevista de 296 mil, desculpe. Realizamos perto de 2 milhões, crescimento que superou 600%. As transferências correntes, está excluída aí praticamente a receita própria, é de 788 milhões, perto de 789 milhões, alcançamos 1 bilhão e 27 milhões, uma diferença de 239 milhões, um crescimento de pouco mais de 30%. As outras receitas correntes, a previsão para 2018, 26 milhões, 26 milhões e 107 mil, realizado em 2018, 25 milhões 464. Ficamos aqui a 2,46% do 100%, ou seja, não atingimos o valor previsto para 2018. Nós temos aí a receita de capital, que é 55 milhões, realizamos 17, realizamos apenas 31% do previsto. Dentro da receita de capital está a operação de crédito interna, 30 milhões, realizamos 9, ou seja, realizamos menos 20 milhões e alcançamos apenas pouco mais de 30% do estimado do previsto em 2018. Alienação de bens, previsto para 2018, perto de 67 milhões, alcançamos apenas 220. Operações internas, 30 milhões, 7, 30. Alienação de bens, 66 mil. Alcançamos 224. 235, que abate aí o 100% do redondo do percentual, superamos em 235,21 o previsto, no caso de alienação de bens para o ano de 2018. Transferência de capital, 25 milhões, 297 mil, alcançamos perto de 8 milhões, só atingimos em torno de 30% do previsto para 2018. A receita intra-orçamentária corrente, previsão para 2018 de 76 milhões, realizamos 89 e superamos em 17%. A receita das contribuições sociais, previsto perto de 65 milhões para 2018, realizou-se em 2018 perto de 90 milhões, superando em 17,6 o previsto para 2018, na rubrica da receita intra-orçamentária corrente. A receita de contribuição social, previsto 64, alcançamos 78, crescimento de 21,67. A receita de serviços, a previsão de 11 milhões, praticamente ficamos a 5%. Fizemos uma previsão de 11, 636, alcançamos 11 milhões e 55, ficamos a 5% para alcançar o previsto para 2018, no que se refere à receita de serviços. O total bruto da receita orçamentária é previsto 1 bilhão 270, alcançamos 1 bilhão 515, superamos em 19,25% percentual, ou seja, superamos em 244 milhões o valor previsto para 2018 do ponto de vista do total bruto da receita orçamentária. Ele está contido. Está contido. A referência aí é o precatório do Fundef. Não há previsão de segunda, não. Observe. Já está. Não há previsão do segundo. Não há e não haverá.
Porque no caso de Feira de Santana ele veio integral. Na realidade, viu, vereador, muito oportuno a sua incursão, esse 19,25 é muito em função da contabilização na receita corrente do valor do precatório. Ele é uma espécie de um valor rotativo. É um valor, basicamente, o que a gente antecipa é que esse quadro para 2020 vai fugir totalmente dessa realidade aqui. É um espectro, no mínimo, curioso, que vai dar margem a uma série de interpretações, né? Porque quando a gente faz uma previsão de 1 bilhão 270 e realiza mais de 1,5 bilhão, um cenário tão pessimista, um panorama que é uma incógnita, então pode ficar preparado que vai haver muito questionamento com relação a isso. Não foi, na realidade, uma performance com relação ao aumento de receita corrente, nem receita própria, nem nada. Isso foi a verba que foi contabilizada do precatório do Fundef e, basicamente, o município ainda não gastou nada. Muito pelo contrário. Esse precatório ele veio um acúmulo de quantos anos? 5 anos, 6 anos que estava ainda em atraso? Porque tinha um atraso de repasse do governo federal. Aí parece que ele veio uma parcela, vamos dizer, de 2014 para cá, veio 6 anos, um pacote de 6 anos, ou era do ano de 2018 ou 2017 retido que não tinha repassado? Não, esse precatório, para entender melhor, ele é o resultado de 7 anos, se fala em 7, se fala em 10, mas para a gente não interessou muito essa questão do lapso temporal, porque ele veio integral. Então, nesse espaço de tempo, o governo federal fazia a transferência do Fundef a menor. Então, se apurou já o período todo, para a feira veio o período todo, a diferença do período todo, e ficou perto de 250 milhões. Hoje esse dinheiro está aplicado a aplicação dele alcança índices de mercado, de remuneração do capital, onde a gente faz basicamente uma espécie de gincana. Quem dá mais fica com dinheiro. Esse dinheiro está aplicado no Banco do Brasil, se a Caixa da Econômica em algum momento, que a gente só pode deixar esse dinheiro aplicado em banco oficial, se em algum momento a Caixa propor uma correção maior, uma aplicação mais vantajosa, naturalmente que a gente transfere para lá. Mas os índices de atualização desse Tem quanto tempo de chegada desse recurso? Tem quanto tempo de chegada desse recurso? 4, 6 meses? Quanto tempo? Não, o dinheiro está na conta da prefeitura. Isso. Aí eles vão dizer que ele tem 4, 6 meses na conta. Quantos meses ele está na conta? Não, ele já está na conta desde o ano passado. O município, ele em tese, tem que gastar esse dinheiro até 2020. Em tese, porque observe, o Fundeb, ele que sucedeu o Fundef, tem a vigência para 2020. Toda a legislação, todo o processo de controle determina que o município se planeje e gaste esse dinheiro até 2020. Não se sabe o que é que pode acontecer, não se sabe ainda o que é que pode acontecer se o município não gastar. A gente entende que o Fundeb, ele tem dado resultado, as críticas que acontecem são críticas pontuais. A perspectiva é que a gente entenda que ele vai ser prorrogado, e se ele não for prorrogado, veja bem, para simplificar, esse recurso já ultrapassa 260 milhões, ele tem que haver um planejamento e ele tem que ser gasto até 2020. Essa aplicação já rendeu mais ou menos quanto? Hoje, se tivesse assim que mensurar, ele aplicado durante esse X tempo do ano passado para cá, já rendeu mais de 10 milhões. Já rendeu mais de 10 milhões, e o importante para a gente hoje não é nem... O importante para a gente hoje não é nem o rendimento, consequência dessa aplicação, sabe? O importante é a gente tem que estar sempre atento ao
o formato de atualização desse capital. Entendeu? A Secretaria da Fazenda entende que, em circunstância alguma, o município vai perder um centavo desse dinheiro, mesmo que não gaste todo até 2020. Né? Algum programa, se porventura o Fundeb não for prorrogado, fatalmente vai se criar um programa substituto, onde haverá talvez mudanças pontuais, mas não acredito que o município vai perder um centavo se porventura deixar de aplicar parte desse recurso. A dedução do Fundeb, né, a gente deduz 79 milhões aí, nessa relação fica em torno de 2,83 centésimos do 100%. O total líquido da receita orçamentária, olha o efeito aí novamente do precatório do Fundef, a previsão de 1.191 milhões, alcançamos 1.438 milhões, o superávit aí de 246 milhões, que representa em pé de 21% acima da meta prevista para 2018. Pode passar a tela. Essa tela, a presente tela, é nada mais nada menos que um paralelo entre os números de 2018 com os números de 2017. Então vamos ser mais sintéticos aqui na demonstração. O total da receita orçamentária, a gente teve um crescimento nominal de perto de 31%. A tributária superou 18%, tem um percentual. As contribuições, um crescimento nominal de perto de 10%. A patrimonial cresceu 71%. A receita de serviços, algo incipiente aí que não há necessidade de detalhar, não é? A transferência corrente realizada em 2018, 1 bilhão e 27 milhões, aí está o efeito novamente do precatório. A gente teve um crescimento de pé de 43%. As outras receitas correntes ficamos pé de 44%, aquém do estabelecido, em termos de paralelo, 2017 a 2018. A receita de capital, ficamos aquém. Essa receita de capital aí, professor Edivaldo Lima, são os convênios realizados entre o município e o governo federal. A gente, no ano de 2017, a gente alcançou 25, 2018 a gente só alcançou 17 milhões. Total da receita intra-orçamentária, 89 em 2018, 78 em 2017, crescimento de perto de 15%. A contribuição patronal, superamos perto de 16% com relação paralela 2017 a 2018. A receita de serviço de saúde, crescemos perto de 10%. Total bruto da receita orçamentária, crescemos perto de 30%. A dedução do Fundeb, ela superou em perto de 10%. E, no geral, do ponto de vista da receita líquida orçamentária, nós ultrapassamos em mais de 31% em 2018 com relação a 2017. Prazer em rever o grande vereador Fabiano Davan. Se porventura o senhor tiver qualquer dúvida aí, pode fazer a interferência aí, que com todo prazer a gente... Só registrar a presença do vereador Fabiano Davan, que já está presente. Quando você chegou, já estava no processo de andamento.
e o questionamento. Você tiver alguma dúvida e questionamento, você pode dar o sinal que o secretário vai estar respondendo. Eu costumo, secretário, deixar o senhor fazer a explanação para depois eu questionar. Mas pode continuar. Mas fique à vontade, se quiser interromper no curso da apresentação, fique à vontade. Quando se fala em receita própria, esse slide, essa tela, traduz exatamente a receita própria do município. O resultado dessa receita própria é o resultado do trabalho da equipe da Secretaria da Fazenda, né? O trabalho de toda uma equipe, um trabalho incansável, um trabalho que nunca é novidade se chegar a 22 horas na Secretaria da Fazenda, tem gente trabalhando, tudo isso converge. O propósito é justamente alcançar esses números. Observe que, independentemente de cenário econômico, independentemente, vereador, de dificuldade, a gente está, a cada ano, a gente sempre tem crescimento real com relação ao ano anterior, do ponto de vista da receita própria. Observe, IPTU, a gente teve um crescimento nominal de 7%. Essa é a relação de 2017 com 2018. Tivemos um crescimento de 7% no IPTU, a receita da dívida ativa crescemos 30%, mais de 30%. A retenção de imposto na fonte, que tem uma relação direta também com o serviço prestado por parte dos contribuintes, cresceu perto de 14%. Olha o ITIV, interessante com relação ao ITIV. O ITIV ele teve um crescimento negativo quando a gente faz um paralelo 2017-2018. O ITIV ele retrata o comportamento do segmento da construção civil. Isso é um retrato de que a construção civil no ano de 2018 não foi bem. Mas a gente vislumbra agora em 2019, observe que aí nós ficamos a 5,66% abaixo de 2017. Já agora, em 2019, em janeiro, não faz parte dessa demonstração, mas é bom ilustrar, né? Janeiro de 2019, confrontando com janeiro de 2018, a gente já teve um crescimento de 28%. Fevereiro de 2018 com fevereiro de 2017, o crescimento já foi de 45%. É um sintoma de recuperação do segmento do mercado imobiliário. Então, e quando acontece isso, quando o ITIV está bem, todos os outros tributos, principalmente da receita própria, vão bem. Olha o ISS-QN, tivemos um crescimento nominal de 10%, as taxas tivemos um crescimento de 20%, e no geral nós crescemos perto de 11%. Contribuição social. Aí é um cruzamento também do comportamento de 2017 com 2018, das contribuições sociais, que é nada mais nada menos que as contribuições sociais que envolvem a contribuição do servidor junto ao Instituto de Previdência e as contribuições econômicas. As contribuições econômicas aí faz referência diretamente à CIP. Em 2018 realizamos 24 contra 23 de 2017. Teve um crescimento nominal de mais de 4%. A CIP teve um crescimento nominal de perto de 15%.
No geral, com referência, no que se refere a contribuições, a gente cresceu perto de 10% do ponto de vista nominal. Pode passar. Receitas imobiliárias, novamente o paralelo entre 17 e 18. Laudêmio, nós tivemos uma queda de pouco mais de 3%. As receitas de valores imobiliários, isso são juros que o município cobra em função de pagamentos efetuados pelo contribuinte com atraso. Tivemos um crescimento de 81%. A outorga é um valor simbólico, não vamos falar aqui em 33 mil de aumento, porque a gente trabalha com 374 e 129 mil, são valores, não são tão representativos, para a gente detalhar. Receita de cessão de direito não houve, não precisava nem estar aqui. E do total de receita, realizada 17 milhões em 2018, 10 em 2017, com crescimento real de 64% e nominal de perto de 71%. Não é novidade, recapitula-se que a gente está fazendo um paralelo do 2017 com 2018. Isso não é feito na apresentação do primeiro e segundo quadrimestre, mas aqui a gente está fazendo porque aqui encerra exercício. Observem que o FPM, ele não cresceu sequer a inflação, mas não é novidade que a gente sabe que o FPM anda permanentemente em queda livre. Embora nos 2 primeiros meses de 2019 há uma sinalização de recuperação. O repasse do SUS, né, 188 milhões em 2018, 182 em 2017. Observe que não houve crescimento real de repasse. Não foi um bom número, embora nós tenhamos crescido 3,13, mas crescendo do ponto de vista nominal. Crescimento real não houve, ficamos abaixo em torno de 0,59%. Ratificando aqui que a gente está dando destaque às rubricas mais importantes, porque de qualquer sorte, a partir das 18 horas de hoje, essas informações estarão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura de Feira de Santana, da forma como ele está sendo demonstrado aqui. Observe que o ICMS aí, ICMS houve um repasse de perto de 248 milhões em 2018, contra 215 milhões em 2017, um crescimento real de 15%, professor Vladimiel. Em tese, observe, a gente tinha dito aqui que há incursões, o município se movimenta com toda a sua equipe, no sentido de recuperar toda e qualquer eventual possibilidade de queda na arrecadação própria. A gente não tem o mínimo de influência nos repasses do FPM, a gente não tem todas essas rubricas aí, até ICMS, a gente não tem como tomar nenhuma providência particular para fazer no sentido de que se incremente esses repasses, né? Mas já no ICMS, que em tese a gente também não teria como interferir, mas a gente interfere. O município em 2018 entrou com 62 recursos contra o Estado, contra o ICMS, e dos 62 recursos interpostos, o município saiu vencedor em 60 recursos, um foi considerado parcialmente procedente, um ficou apensado e 60 procedentes. Isso interfere e contribui sobremaneira para essa performance boa que Feira de Santana tem com relação ao repasse do ICMS.
E deixar claro aqui que o município, diferente de praticamente de todos os municípios da Bahia que contratam empresas para fazer essa recuperação, Feira de Santana não contrata. O trabalho é feito pelo quadro da Secretaria da Fazenda. Isso aqui a gente fica à vontade para dizer que se uma empresa viesse fazer serviço aqui, não faria por menos de 3 milhões. E a gente, é raro o município na Bahia que não terceiriza esse serviço, porque nas prefeituras não tem quem conheça o ICMS, não tem quem conheça isso de forma miúde, né? Como pode alcançar uma regularização, né? Não tem como identificar um valor adicionado, se ele está certo, se ele está errado. Mas a gente aqui em Feira de Santana vem fazendo isso desde 2013 com o pessoal do quadro. A gente tem que destacar isso aqui. O IPVA não tem interferência. Eu já conversei com o prefeito Zé Ronaldo na época, e a gente continua conversando com o prefeito Colbert, no sentido de fazer um convênio com o Estado. A gente hoje não tem nenhuma interferência. Observe que a gente interfere no ICMS, mas a gente não interfere no IPVA. O IPVA é um imposto. Quando a vereadora Jerusa Sampaio paga o IPVA do carro dela, 50% vai para o governo do Estado e 50% fica com o município. Então seria interessante o município se movimentar para sugerir a seus munícipes que paguem o IPVA, porque à medida que ele paga, 50% do tributo é nosso. Então a gente tem tentado com o Estado, a gente não conseguiu, na época do prefeito Zé Ronaldo, ele entrou em ação, mas não obteve êxito. O prefeito Colbert está fazendo algumas incursões aí. Se a gente conseguir um convênio com o Estado para cobrar o IPVA, a gente não vai fazer nenhuma incursão, nenhuma arbitrariedade, não vai exercer poder de polícia nenhum para a cobrança desse imposto. A gente vai ficar mandando cartinhas para o contribuinte, informando que ele paga, informando a data do desconto, informando no dia do vencimento, e com certeza a gente melhoraria sobremaneira esse repasse. O restante aí a gente não tem interferência nenhuma. Nessa tela, basicamente, a interferência nossa é no ICMS. Observe que Diego está me lembrando aqui que a gente tem falado muito. Viu, nobre vereador Cadmiel? É importante que o senhor ouça. Mas é isso que eu lhe digo, um convênio com o município poderia dar margem ao parcelamento. Ele parcela dentro do processo normal de desembolso. Pague à vista com 10%. Não pagar à vista, não, ele não interfere em nada. A gente não pode nem mandar, uma cartinha para ele dizendo, pague o seu IPVA até o dia 5, que você paga com 10%. Nem isso a gente pode fazer. Porque é um imposto de competência estadual, e se a gente fizer isso, alguém pode interpretar isso de outra maneira e usar contra o governo, então a gente não arrisca. Mas para fazer qualquer coisa tem que haver o convênio, sabe? A gente está fazendo um levantamento aí para ver se tem essa espécie de convênio em algum estado do Brasil. Essa questão do precatório, observe, a gente vai querer, os nobres vereadores, é bom que reflitam sobre isso, porque a gente deve ter um problema aí a curto prazo. Não, observe. Não, mas observe, olha a situação que o município vive hoje. Se nós tivéssemos cruzado os braços, sabe, vereador? Se a gente ficasse omisso, indiferente, esses 250 milhões não tinha ingressado no erário. Muitos municípios perderam essa oportunidade, mas a gente ingressou, a gente contratou um escritório de advocacia. O escritório pediu 20%, terminou fechando por 5%. Esses 5% a gente ainda vai trabalhar para reduzir, mesmo já pactuado, né? Mas esses 5%... Olha que coisa curiosa. Vereador Cadmiel, o senhor que é estudioso dessas coisas, veja como pode ajudar a gente nisso. Observe. É 12 milhões o valor do escritório de advocacia, que representa os 5% do valor recuperado. O TCU
O Supremo Tribunal Federal já definiu. Viu? Observe. Não. A gente contratou esse escritório por 5%, que equivale aí a 12 milhões. Nós recuperamos 250 milhões na época, que hoje é 260, mas na época a gente recuperou 250. Se a gente não se movimentasse, não tinha recuperado, era nada. Mas aí é que está, o TCU, o Supremo Tribunal Federal já definiram que o município não pode pagar essa banca de advogados com dinheiro do precatório. A gente tem que tirar da fonte zero, tirar do IPTU para pagar isso. Não é? Tem sentido? Tem sentido? Mas de qualquer maneira é aquela. Não é aquele princípio. Se o contrato ele foi celebrado entre as partes, mas se a justiça se ele entender que há alguma cláusula irrazoável, ele torna ela sem efeito, foi o que aconteceu. Agora, tem sentido, mas tem sentido, a gente se movimenta, recupera 250 milhões e não pode tirar desse dinheiro para pagar quem recuperou esse dinheiro. Todos os municípios no Brasil que recorreram a isso, que contrataram, nenhum conseguiu isso, não existe o município que conseguiu recuperar esse recurso sem Não existe um município no Brasil que tenha recuperado esse recurso sem recorrer a uma banca de advogados. Então, olha o crescimento aí de perto de 41%, tá vendo? A gente volta, recapitula, aquele 40% ali é produto do recurso do precatório do Fundeb, incursionado aí nesse slide. São receitas provenientes de multas, e na realidade que seria restituições, indenizações, demais receitas correntes. Multa administrativa, isso aí basicamente aí são as multas da SMT, da multa de trânsito. A gente ficou aquém em torno de 27,19 com relação à multa de trânsito. Indenização são valores pequenos e relevantes que não precisa ilustrar aqui, né? As demais receitas correntes, basicamente essas receitas que o município ofere com cobrança de tarifa aí nas feiras, no mercado, essas coisas. Total da receita nessa rubrica aí, a gente ficou pouco mais de 16%, menor do ponto de vista do paralelo 17 e 18. Eu fico preocupada em regulamentar essa lei por conta de parcelamento de multa de trânsito. É uma lei minha, salvo engano, foi de 2015, alguma coisa assim. E a gente não conseguiu aplicar aqui em Feira, que já em alguns municípios, em alguns estados, se parcela a multa de trânsito. Por quê? Eu tenho uma multa de R$500, eu recebo R$1.000 e poucos, eu não tenho como tirar os 500, mas parcelar em 3 vezes, eu tenho como, dentro do meu orçamento, pagar 150, 150 e 150, mais ou menos isso. Fiquei até de retornar na procuradoria para conversar com o procurador, ainda insistindo, porque a lei já foi, na época de Tarcísio, a lei foi na época do ex-prefeito Tarcísio Pimenta. Essa lei foi aprovada, foi sancionada, mas não foi regulamentada. Entendeu? E eu acredito que a gente vai contribuir. Então, já falei normalmente com o prefeito agora, Colbert, ele pediu que eu conversasse com o procurador e me ajude nesse processo. Eu posso mandar a lei, entregar lá direitinho, tudo, os artigos, tudo certinho, que parcela de 3 vezes. Certo? Então, o município, até você emplacar o carro,
você vai ter que estar com sua multa quitada. Ah, eu não vou. Não, já vai estar com sua multa quitada, que é até melhor, porque quando a gente emplaca um carro, vai emplacar um carro, o valor sai muito alto, porque acumulam as multas, o IPVA e tudo mais, você paga um valor, o seguro obrigatório, então sai alto no orçamento da pessoa. Viu? Eu vou encaminhar essa multa, vou também conversar novamente com o procurador, para ver se a gente consegue aplicar em feira. Pois não, vereadora, como é uma relação procado, a SMT é uma autarquia, é um órgão independente, sabe? E é uma relação é uma relação direta com a Procuradoria, mas a gente nunca foi provocado com relação a isso, sabe? Como nós nunca fomos provocados com relação a essa questão, a senhora pode ter certeza que nós vamos nos movimentar e ele dá um retorno, viu? Pode ter certeza. Existe a natureza de multa, ela sofre uma variação muito grande, sabe? Existe uma relação de Detran com Natran, existe aquela multa que o indivíduo ele é autuado em trânsito com placa de outras cidades. Talvez isso tenha que fazer com que alguém tenha que se debruçar para analisar isso. São as multas municipais, né? As do município, a gente vai legislar no município. Então, a lei é clara nesse aspecto. Né? Então, claro, pronto, claro. Eu conversei com o superintendente Maurício Carvalho, aí ele fez assim, vamos ver, até ajustar com o Conatran, que agora também já existe a lei, o parcelamento da multa já dessa nacional, já tem, entendeu? Agora, o município, nós que temos que nos ajustar, falta o do município. A Secretaria da Fazenda, ela, no primeiro momento, ela trabalha com relação a retorno econômico, financeiro, sabe? A gente tem uma experiência a experiência que a gente tem com relação ao parcelamento não é muito boa, não é? Quando a gente parcela um tributo, normalmente o contribuinte paga a primeira parcela e não paga mais, mas a gente não tem como alcançá-lo como um IPVA pode alcançar o contribuinte. Ele, sem emplacar o carro, ele tem consequências. Quando ele não paga uma taxa nossa, não tem. Então, a da senhora a gente vai olhar com outra ótica. Pode deixar que a gente vai olhar isso com carinho e no espaço curto de tempo eu dou um retorno à senhora. Secretário, vou dar uma palavrinha, fazer uma pergunta ao senhor. A gente vê muito pessoal reclamando que paga o IPTU caro, paga IPVA caro. O governo do estado fez um incentivo da nota premiada. Essa nota premiada dá as pessoas que pagam seus impostos, tem sua nota, vai lá, cadastra e ganha um prêmio. Por que a gente não pode fazer aqui no município de Feira um incentivo a esse pessoal paga, como eu, paga IPTU, vamos lá se cadastrar quando pagar, e vai ter um prêmio para que a gente possa incentivar o pessoal que paga IPTU, o pessoal que paga o IPVA do carro. Eu acho que isso dá um incentivo bom para que a gente possa ter mais rentabilidade desses impostos. Pois não. Observe, Excelência, o município tem uma lei muito parecida com a de Salvador. A diferença é que Salvador dá prêmio físico, Feira de Santana dá desconto. Não é? Por exemplo, se o senhor vai num salão cortar o cabelo e pede uma nota fiscal, no momento que aquela nota, o senhor vai ter que estar cadastrado, o cadastro é feito no sítio da Cefaz, é uma coisa simples, onde o senhor só vai botar a inscrição do seu imóvel, né? Basicamente a inscrição do seu imóvel, o resto, praticamente, o sistema captura. O senhor se cadastrando no site da Cefaz, a partir daquele momento, amarra ali só o número da inscrição que o senhor quer o benefício. A partir daquele momento, em todo e qualquer lugar que o senhor requisitar nota fiscal de serviço e a nota foi emitida, uma parcela daquele imposto ela é destinada para a sua conta, para no vencimento do IPTU ele abater do valor do seu IPTU. Nós estamos hoje com quase 5 mil contribuintes fazendo isso já. Compreendeu? Agora, a gente entende que falta um pouco de divulgação, sabe? Mas isso é mais uma coisa para a gente divulgar aquilo que vai, de alguma forma, diminuir
nossa receita não é muito bom. Mas na época a gente divulgou a exaustão, praticamente nós somos em todas as emissoras de rádio e divulgamos a exaustão, sabe? Mas é para não ser hipócrita, ficar aqui. Ninguém gosta, nenhum gestor gosta de estar disseminando muito ideia para diminuir sua arrecadação, sabe? Mas nós temos a nota fiscal feirense. É tanto que Salvador, a princípio, seria abatimento em IPTU. Aí optaram lá por dar prêmio, a gente dá. Em sua homenagem, a gente ainda esse ano vai divulgar mais uma vez a nota fiscal feirense. Se for possível dar o prêmio, o pessoal fica mais satisfeito, né? Eu acho que todo mundo administrar via prêmio é muito mais complexo, é muito mais trabalhoso. A gente chegou à conclusão que administrar o prêmio talvez ficasse mais caro que o próprio prêmio. O controle feito por órgão de controle externo é muito complexo nessas coisas. Sim, é o que o Diego está colocando aqui. Salvador está com a auditoria externa investigando esses casos de prêmio lá. Então, o contribuinte pagou, é limitado a 20%, né? O senhor pagando o CPTU à vista, o senhor já tem 20% de desconto. Se o senhor ficar recorrendo nessas notas, vai acumulando, quando chegar em 20%, o senhor vai ter 40% de desconto. O que sobrar fica para o ano seguinte, o contribuinte não perde nada. Uma maneira que o município encontrou de incentivar o pedido da nota fiscal pelo serviço tomado, sabe? Mas é muito difícil. Embora o contribuinte saiba que ele vai ter esse benefício, mas ele ainda continua inibido. Não é? Um contribuinte, a gente tem recebido queixas e mais queixas de contribuinte que não dá a nota. O contribuinte, rapaz, eu fui pedir uma nota ali na empresa tal, e o balconista não teve cerimônia nenhuma, falou a Caixa assim, olha, tem um cliente chato aí querendo a nota fiscal, ainda falou na vista do... Ele ouviu, ele pegou, saiu sem a nota. O contribuinte, o usuário termina até inibido, encabulado para pedir a nota. É um trabalho de conscientização que tem que acontecer, a gente entende até que tem que acontecer já na escola. Sinceramente, quando eu tenho que pedir a nota fiscal em algum lugar, eu peço constrangido. Mas não é a natureza de cada um, né? Porque a gente sabe que alguém vai dizer assim, tem um chato aí querendo a nota fiscal. Ninguém se sente bem com um tratamento assim, né? A tela representa a operação de crédito interno, que a gente fez uma previsão para 2018 de 30 milhões e só realizamos 9. Na realidade, isso aí é a previsão para gasto com BRT, né, em função de atrasos que não cabe a gente comentar e a gente até desconhece, a Secretaria da Fazenda só acompanha a questão financeira, mas foi disponibilizado 30, só foi gasto 9. Alienação de bens não cabe dar destaque, né? Transferência de capital é aquilo que a gente já colocou. Houve uma previsão de 25 milhões, só conseguimos fechar 7 milhões de convênios. São situações que não cabe interferência da Secretaria da Fazenda. Naturalmente que nas transferências de capital, a transferência de capital ali que envolve convênio, aí sim. Observe que 2018 se alcançou mais de 25 milhões de convênio contra apenas 7 milhões de 2017. Então já houve um avanço muito grande em 2018. O atual prefeito Colbert Martins, ele é obcecado por convênio, e aí já é um sintoma de recuperação ali, ó. Total das receitas. Olha, quando eu digo que o prefeito Colbert é obcecado pela receita, não quero dizer que o prefeito Zé Ronaldo não era, não. Zé Ronaldo era tanto quanto, mas é que o momento foi melhor para esse tipo de operação. Observe, ele cria, quando você faz uma previsão,
não é? Quando você faz previsão de 30 milhões de convênio e só realiza 10, você fica descoberto em 10. E esse 30 é peça orçamentária, né? Quando você vai lá para o seu orçamento de expectativa de receita, está lá 30 milhões. Aí você só consegue 7, só consegue 10. Dizer, todos. Tudo convênio, todos os convênios, basicamente, são de verba carimbada. Secretário, eu pediria a Vossa Excelência que pudessem fazer toda a apresentação e eu pediria aos vereadores e os presentes que fizessem as perguntas, anotasse a dúvida que tiver e fizesse no final, porque ganharia tempo para o senhor e também para todos os presentes. Pois não. Que eu tenho algumas perguntas e eu quero fazer no final, então não seria importante que ele respondesse no bloco, ficaria melhor. Essa tela basicamente é a tela anterior, criando paralelos, né? E não é relevante a gente destrinchar esse paralelo que a gente já tratou dela no anterior. Despesas com pessoal. A gente fixou para 2018 451 milhões, empenhamos 446, ficamos aí a liquidar, ficamos aí a 11,12%. Despesa de pessoal na prefeitura desde 2013 é um relativo equilíbrio. Juros e encargos da dívida, juros e encargos da dívida são os parcelamentos que nós temos e a dívida do BRT, né, que todo mês a gente está pagando juros. Outras despesas correntes, fixamos 644 milhões, empenhamos 635, ou seja, empenhamos basicamente o 100%. Essas outras despesas correntes, a título de informação, o forte dessa despesa é a limpeza pública, recuperação de escola, recuperação de ruas, né, as pavimentações, não a pavimentação, a recuperação. Investimentos, 2018 se fixou 68 milhões, empenhou 50, ficamos a pouco menos de 27% da despesa fixada. A amortização da dívida é o pagamento das parcelas da dívida, que basicamente aí é o BRT, e as parcelas do financiamento do governo de 2008 a 2012, a gente parcelou muita coisa, principalmente PASEP e Previdência. Do total da despesa, se fixou 1.199 milhões, se empenhou 1.167. A gente poderia até ter gasto mais 37 milhões, né? Graças a Deus não gastou. Aí é um paralelo entre um e outro. 2017 e 2018. Está na transparência no mesmo formato que está sendo aqui demonstrado, para não tornar cansativa a apresentação. Vamos tratar aqui da receita corrente líquida. Olha a receita corrente líquida aí, que ela supera. Essa receita corrente líquida já vai chamar muita atenção, professor Cadimiel, quando alguém vai colocar que ela superou o orçamento de receita. Né, o nosso orçamento de receita ficou em torno de 1.166 bilhões ou algo assim, e a gente tem uma receita corrente líquida que supera o orçamento de receita. A gente volta dentro desse processo de transparência em função do precatório do Fundef, que está inserido nesse slide. Ele está nessa receita de transferências correntes aí, ele está embutido aí, na receita de transferências correntes. Observe aí que
Teve um ilustre edil aqui desta casa, lá na Secretaria da Fazenda, no final do mês de dezembro. Achei interessante a incursão e a preocupação dele com relação a essa tela. Ele quis detalhes a respeito dos 54% e de 51,3%. O limite legal, isso quer dizer o seguinte: o município pode gastar. Interessante aí, ó, o limite de alerta, limite prudencial e limite legal. Limite de alerta é quando ultrapassa 48,6. Nós temos aí 630 milhões, que é o limite de alerta, que representa 48, 666 representa o limite legal de 51,3 e o legal de 54. Feira de Santana chegou a 41,29, já ficou ainda abaixo que o limite de alerta. Se ele chega no limite de alerta, nenhuma penalidade. Se ele chega nesse limite prudencial, a partir de 51,3, o município fica proibido de dar nenhuma verba que tenha caráter salarial pode ser acrescida nos proventos do servidor. Hora extra nem pensar, adicional de natureza nenhum, se ficar claro que o município alcançou o percentual de 51,3. Basicamente vai congelar o salário dos servidores. Porque se passar de 51,3, ele vai ficar nesse intervalo aí do limite legal. Então, de 51,3 até 53,99, o salário vai ficar congelado. Se chegar em 54, se ultrapassar um 10,54, o prefeito se torna inelegível. Improbidade administrativa. Mas observe a folga aí de 41,29. Nós poderíamos, para garantir o mandato do prefeito, gastar até 701 milhões. Isso não é a pior das hipóteses, mas nós só gastamos 536. Mas aí é outro destaque aí, viu, vereador Cadmiel? Aí também é produto do famoso precatório. Isso implica dizer que a gente já encerra agora janeiro de 2019, nessa casa aí do 49,50 aí, ó, a gente vai estar batendo atrás do limite prudencial. Porque ele incorpora a receita corrente líquida, e essa relação gasto com o pessoal é com a receita corrente líquida. À medida que ela sobe, o percentual cai. E isso é feito acumulando sempre os últimos 11 meses. Janeiro, esse 41 já não prevalece mais. Janeiro a gente já deve ter fechado com 49% ou 50%. 41,29. A gente encerrou 2018 com 41,9. Hoje, a gente vai fazer a prestação de conta aqui desse primeiro quadrimestre, daqui 2 meses. Aí a gente com certeza vai chegar aqui falando em 50%. Porque no exercício seguinte ele praticamente zera. Aí é o gasto com inativo. Já o inativo não tem esses parâmetros de alerta, né, limite legal nem prudencial. A gente compromete 8,45 da receita corrente líquida e pode comprometer até 155 milhões. Está equilibrado também. Se a gente fazer um paralelo aí com 2013, 14, 15, 16, 17, 18, está equilibrado. É aquele ajuste via atuarial tem ajudado muito nesse equilíbrio. Hoje o município já banca mais de 40% do patronal, enquanto o servidor está assumindo aí em torno de 12%, o município já banca mais de 40%. Está aqui a dívida do município. A dívida consolidada em 2017, 169 milhões. Em 2018, baixou 39 milhões aí, tá vendo? E aí, observe que o precatório ele influencia aí também.
quando a gente parte do limite, quando a gente observa que o limite definido por resolução do Senado, observe que, segundo o Senado, em 2018, o município poderia contrair até perto de 1 bilhão e 600 milhões. O município poderia estar com uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões, entretanto está com 130 milhões. Todo mundo deve ter ouvido falar a respeito da estatística que o Tesouro Nacional publicou a respeito da performance de Feira de Santana com relação a grau de endividamento. Feira de Santana está como a prefeitura que melhor paga na Bahia. Isso é nada mais, nada menos que o pé no chão. Tem sentido se gastar mais do que arrecada. O detalhamento aí é uma espécie de paralelo também com a slide anterior. O parcelamento de dívida, aí a gente tinha o saldo anterior, a dívida contratual a gente tinha em 2017 165, fechamos em 2018 com 128, 109 milhões aí é parcelamento, são parcelamentos basicamente aí do governo de 2009 a 2012, que a gente chegou aqui em 2013 e teve que parcelar. Dívida da Constituição Financeira, olha lá, os 56 milhões em 2017. Essa dívida não é a contratada, é efetivamente realizada. Não é? Encerramos 2018 devendo 62 milhões. Lá a de cima é contratada, a de baixo é realizada. Observe que interna 56 em 2017, 62 em 2018. Externa não temos mais. Tinha esse valor aí de 2.235 em fevereiro de 2017, a gente quitou, que foi empréstimo dos viadutos. Resultado primário. O resultado primário, basicamente, é a diferença entre todas as despesas primárias menos as receitas primárias. Basicamente, despesa primária é toda a despesa do município, e receita primária é basicamente toda a receita do município. Uma menos a outra dá o resultado primário. Olha o resultado primário aí de 16 milhões em 2017. Olha o resultado primário em 2018 de 284 milhões. Olha o famigerado precatório influenciando aí de novo. A senhora que está discutindo comigo sobre isso aqui, se quiser externar a dúvida agora, a gente tira agora. Ela estudou isso aqui sob outro ângulo ela estudou sob o ângulo do Estado. O Estado tem outras rubricas, não fecha com a nossa. Essa tela é importante. Essa tela ela traduz o seguinte: quando o município encerrou suas atividades, sua atividade financeira em 2018, quando ele fechou o caixa, ele deixou dinheiro para pagar tudo o que devia. Vem, professor Cadmiel, olha que tela importante. Isso aqui o município encerrou toda a sua movimentação escritural em 2018. Claro que fica muita gente sem receber, que é processo em andamento, resta pagar processado, não processado. Então pronto. O que o município tenha contratado, o que o município tinha assumido, ele fechou a porta ali, ele deixou dinheiro para pagar, deixou 294 milhões. Ainda sobrar, está vendo aí? Olha o resultado nominal, é toda a despesa, é toda a receita menos a despesa. Mas o 294 é resultado do famigerado precatório. Que a partir de janeiro agora já não tem mais esse tipo de escrituração aqui. Traduz uma realidade crua e nua.
Gasto com educação, observe, a Constituição prevê que você gaste até 25% da receita de impostos com educação. O município gastou em 2017 28% e gastou em 2018 28%. Gastou em torno, eu não fiz o cálculo, então não vou arriscar. O importante é que se o município gasta menos de 25, se ele gastar 24,99, o prefeito tem automaticamente as suas contas rejeitadas. Mas ele não gastou 25, ele superou em quase 4%. Eu acredito que dê mais de 30 milhões. Em determinadas situações, cada 1% representa 10 milhões. Então a gente pode afiançar que em 2018 o município gastou a mais. Por exemplo, se ele gastasse só 25 e 17, estava coberto. Sobraria aí 30 bilhões. O que é que o município, o que é que o governo não poderia fazer com 30 bilhões, hein? Mas não investiu aqui na educação. Olha a saúde o município tem que gastar no mínimo 15. Gastou perto de 28. Isso deixa clara a preocupação do governo municipal, tanto com a educação quanto com a saúde. E é comum, os senhores, se vossas excelências observarem, vão encontrar muitos municípios aí que batem na trave, 15 e 25 e acabou. Estou à disposição de vossas excelências para dirimir toda e qualquer dúvida. Encerrou a demonstração. Então, nobre secretário, eu fiz umas notificações aqui. Primeiro, antes de eu... Se algum quiser fazer alguma pergunta ao secretário, questionar, tem a palavra. Eu vi ali no repasse, secretário, do FMAS, que é o Fundo Municipal da Assistência Social. Eu não sei se foi repasse do governo federal, porque estava ali 9 milhões e alguma coisa. Eu quero saber se diminuiu o referente ao ano passado. O repasse da política de assistência social do município, do governo federal para o município. Vou fazer a tela aqui. E eu não vi o do FES, o do Fundo Estadual de Assistência Social, qual foi o repasse? A vantagem de tirar a dúvida na hora é que a gente vai estar da tela. Por isso que eu gosto de falar, vai aparecendo. Porque aí eu queria fazer um questionamento, se ainda houve um atraso do repasse da política de assistência social, da parte de responsabilidade do Estado para o município de Feira de Santana, porque estava quase 4 a 5 meses atrasado o repasse do Fundo Estadual da Assistência Social para o município de Feira de Santana. Como o governo federal é automático o repasse, ele não estava em atraso. Mas a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que acompanha o repasse que é feito, tinha de 3 a 4 meses que o Estado estava em falta de repasse para o município de Feira de Santana. Inclusive o repasse que paga os benefícios eventuais. Mísero repasse que, se eu não estiver enganado, é R$700 para uma cidade de 700 mil habitantes. Não dá 0,001 de investimento do Estado no benefício eventual de Feira de Santana. Observe, esses recursos normalmente são destinados ao CREAS, ao CRAS. É um atraso religioso, mas o fato é que eles chegam. E o município está sempre atento, e quando falta... Mas o município está sempre atento a isso e já anda precavido. O fato é que raramente se atrasa alguma coisa em função disso. O município está sempre dando cobertura. Agora, para o senhor ter informações assim mais minuciosas, mais detalhadas, fique à vontade, converse com eles. Porque a gente não acompanha isso, né? São rubricas de controle da CEDESO. A gente só fica torcendo porque é para que tenha o dinheiro lá para as despesas.
mas que há o atraso há. Inclusive, secretário, a gente fez um requerimento ao governo do Estado. À época, o prefeito José Ronaldo mandou aqui para casa a inserção da lei número 1, 2017, que criou a política municipal de assistência social. E dentro dessas políticas, o prefeito fez, inclusive, um comunicado ao governo federal, ao governo estadual, que, levando em consideração que Feira de Santana, dentro da política de assistência, é tido como município de grande porte, ele tem um valor de bloco de repasse. Todo município de grande porte tinha um repasse para o CRAS, R$9.000. Quando é médio porte, 7 mil. Quando é pequeno porte, você vai porte 1, porte 2. Mas Feira de Santana, em 2011, foi reconhecido pelo projeto de lei do governo do Estado da Bahia como uma cidade, agora sede de uma região metropolitana. Então, requeremos que agora o município não é mais um município de grande porte. É um município que tem que receber, então, um repasse como região, como uma cidade metropolitana. Porque ele agora é sede de um universo de quase 1 milhão de habitantes. Então, o valor de, por exemplo, a alocação de um imóvel para funcionar um CRAS que não tem sede própria no município de Santa Bárbara é um valor, mas um valor de um imóvel em Feira de Santana é totalmente diferente, o aluguel desse. Então, a verba já chega basicamente engessada em aluguel, água, luz, não consegue nem pagar a parte do cofinanciamento, que é a folha de pagamento que vem do governo federal. Então, essa questão de sair do município de grande porte para um repasse para município como região metropolitana, o senhor tem alguma informação se foi resolvida? Não, isso aí é informação exclusiva da CEDESO. Porque a gente se preocupa nessa relação com um aspecto eminentemente financeiro. Então, aí o senhor vai ter informação mais detalhada, mais a miúde da própria CEDESO. Porque hoje a alternativa para situações dessa natureza é a movimentação, né? O que é que está deixando de ser feito? Vamos correr atrás para fazer. Mas lá, essa relação aí, eu prefiro sempre que quando a questão ela envolva situações dessa natureza, eu prefiro que o próprio secretário ele trate, porque aí vai ser a pessoa mais própria, a pessoa mais inteirada. A gente lá se vincula basicamente à área tributária só e financeira. Bem, secretário, eu anotei algumas aqui para... Quanto foi, ou quanto o município recebeu de transferência do governo federal? Qual percentual? Fica bem. E eu vou estar colocando as 3 perguntas e a Vossa Excelência me responde de uma vez, porque aí a gente mata todo o assunto. A segunda pergunta é: quanto é de total de percentual que o município tem para investimento em 2019? A segunda pergunta foi essa. E a terceira e última pergunta, secretário, é a que a nobre vereadora Jerusa o fez, referente ao parcelamento das multas, que eu já tinha anotado, mas ela fez hoje, eu acho que isso é importante. E quanto o município arrecada com as multas, e de antemão, o que a vereadora Jerusa colocou, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse trabalhar nesse sentido do município trabalhar o parcelamento, que muitas vezes as pessoas deixam de estar com o seu veículo licenciado porque não tem todo um total para quitar o licenciamento, e como não tem o total, o valor total de quitar o seu licenciamento, por causa das multas que gerou, prefere ficar com o veículo rodando sem o licenciamento e trazendo um prejuízo tanto para o proprietário e também para os órgãos competentes, que é o Estado e o município. Então, é a questão do parcelamento. Mas, fico nessa seguinte: quanto o município recebe de percentual de multa gerada no município? As 3 perguntas e o senhor responde e a gente encerra o trabalho. Começar pela última.
A SMT, que trata das multas de trânsito, é uma autarquia, é um órgão independente, onde nenhuma outra secretaria pode intervir. A secretaria não pode intervir, pode acontecer justamente incursões de Vossas Excelências. A Secretaria da Fazenda dá o suporte, está à disposição para discutir a questão quando ela é de matéria tributária e pode sugerir, a sugestão é o limite. Agora, eu posso dar um ponto de vista pessoal com relação ao parcelamento. Ninguém deve se iludir imaginando que o parcelamento da multa vai implicar em incremento de receita. Ninguém pode pensar assim. A gente já lida, por incrível que pareça, esse humilde servo de Vossa Excelência lida com esse tipo de operação há 47 anos. Nos bancos que trabalhei com parcelamento à exaustão. Secretaria da Fazenda do Estado, parcelamento à exaustão. Prefeitura, excesso de parcelamento. Um percentual quase que absoluto. Se o município encontrar mecanismo de receber o tributo à vista, se ele encontrar mecanismo legal e conduzir para o recebimento do tributo à vista, é muito mais conveniente, é muito mais negócio, Excelência. Porque em cada 10 contribuintes que recorrem ao parcelamento, 7 para na terceira. Paga a terceira parcela e larga o restante lá. Não é? E hoje a gente já está recorrendo ao expediente do protesto. É o município que quer protestar, é o município que quer criar restrição ao sujeito passivo? Não. O município tem lei para protesto, o município tem lei para Serasa, o município tem lei para execução fiscal, o município tem lei para SPC. Então, meu vereador, fica o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas dos municípios querendo saber por que a gente não aplica essas leis. É omissão, é negligência. Então, nós somos taxados de negligentes. Hoje já não tem mais alternativa. E hoje eu já estou usando esse argumento. Por insistência, por determinação de órgão de controle externo, a gente está mandando o contribuinte para o Serasa. E vamos ser bem objetivos aqui. Esse pessoal de controle externo, e se eu estivesse no lugar deles, eu fazia a mesma coisa, faria a mesma coisa, talvez fosse ainda mais rigoroso. Está no papel deles. Eles não confiam em ninguém, em prefeitura, nem em Secretaria de Fazenda de Estado. Não confiam não, estão lá para desconfiar da gente. E à medida que a gente não aplica as leis, quando é a lei que vai alcançar o contribuinte do ponto de vista da restrição, eles colocam a idoneidade da gente em xeque. Então hoje a gente não tem alternativa. Se não for aplicar a lei, revoga-se a lei. E se ela tiver esse instituto da cobrança do imposto, ela não pode ser revogada. Se revoga a lei de benefício. Dá um benefício fiscal, essa é fácil de ser revogada. A lei que criou a cobrança do tributo, essa não pode ser revogada. Vai ter muita gente aí que vai contradizer o que eu estou dizendo com relação a uma revogação de uma lei que institui um tributo ou aumenta um tributo. Na hora que se institui um tributo, se a gente for fazer uma lei para revogá-la, a gente vai cair na renúncia de receita. Então, a Secretaria da Fazenda, naturalmente, que se houver uma decisão dos senhores, não é que a gente vai cumprir, não, vai ter que cumprir sem dizer absolutamente nada. A lei é para ser cumprida, principalmente sem estar aqui. Mas a Fazenda não é simpática à legislação de parcelamento. Qual foi a outra pergunta, Richard? Não se... Basicamente, federal nós temos FPM.
receita, da receita do Estado e da União, juntas. E nós fizemos esse dobramento aqui. Né? Mas do Estado, eu queria fazer uma continha aí, o ICMS, o IPVA, basicamente o Estado transferiu para a gente em 2018 perto de 300 milhões de reais, 2018. A diferença entre 948 milhões para esse percentual pode considerar aí em torno de 600 milhões transferidos pela União, que aí já envolve Fundeb, SUS, o precatório, que veio aí também, né? E FPM. Mas bem, considerando os dois aí, a gente pode 950 milhões, Estado e União. Mas o senhor teve uma terceira pergunta. Nós liquidamos investimento em 2018, liquidamos 48.248. Aí eu vou fazer até uma ressalva com relação a isso. 48.248.000. De qualquer maneira, hoje quando for 18 horas vai estar no portal da transparência. Aí o senhor imagina assim, eu vou querer que o município mostre aonde investiu esses 48 milhões. É importante entender que nesses 48 milhões tem reempenhos do ano de 2017, porque nem todas as obras que começam em 2016, acabam em 2016, é normal em 2018 concluir obra que se iniciou em 2015. Né? Mas o senhor pode trabalhar aí com esses 48 milhões, levando em consideração que aí tem uma parcela muito grande de reempenho que pode ser superior a 80%. O que quer dizer isso? Vamos imaginar esses 50 milhões. Vamos imaginar 50 milhões de reempenho de obra anterior, considere aí uns 35. Investimento para obra nova mesmo, vai ficar entre 12 e 15 milhões. Bem, secretário, com suas explicações. O vereador Cadmiel tem mais uma. Secretário, em novembro, no final do encerramento, mas pode fazer sua pergunta. Em novembro de 2017 foi aprovado um projeto de lei, e virou lei de nossa autoria, em que PES era na luta para que a gente não pudesse perder a arrecadação, já visto que a dedução de imposto de renda pode ser indicada para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e isso ser trabalhado nos projetos sociais em nossa cidade,
haja visto que assim a gente não perderia recursos para fora e não desonera a entrada nos cofres do município. Ao contrário, deixamos de perder na Receita Federal para fora. E o projeto de lei, a lei que foi aprovada, solicitou que nos carnês que trate sobre imposto ou comunicação, que fale sobre arrecadação no município de Feira de Santana, inclusive os carnezinhos de IPTU que fosse para casa, tivesse a indicação do endereço ou orientação ou telefone do Conselho do Direito da Criança e Adolescente, informando sobre como fazer a dedução de imposto de renda para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente no município de Feira de Santana. Queria saber se já o senhor está tendo conhecimento, ou eu queria que pudesse versar um pouco, buscar informação, porque já era para vir num carnê grafado, ou o endereço do Conselho da Criança e Adolescente, ou os dados, algo que oriente sobre ao cidadão, quando fazer a declaração de imposto de renda, ter aquela opção da dedução de imposto de renda para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Se já está sendo aplicado, gostaria de ter essa atenção. A gente mandou gerar já os carnês. Eu lhe confesso que eu não tinha conhecimento, a Fazenda não tinha conhecimento disso. Nós não recebemos a legislação que trata da matéria, sabe? Por isso, talvez até se não tivesse recebido, mas tivesse tomado conhecimento, a gente tinha ido atrás da legislação que trata da matéria. A gente não teve. E seria realmente muito interessante, principalmente que a gente gera mais de 100 mil carnês, né? E o senhor pode mandar no meu zap essa incursão a ser feita no carnê, porque se der tempo a gente ainda bota. Se der tempo a gente ainda bota. Se não der tempo para botar em todos, bota no que já está faltando gerar. É bom conhecer a legislação para ver se a gente pode fazer isso nas malas diretas que a gente tem no curso do ano. A gente chega a postar 400 mil documentos por ano. Secretário, o senhor tem suas considerações finais. Agradecer à turma da Secretaria da Fazenda, a pessoa de Diego, porque esse trabalho é bem mais deles do que meu. Agradecer a paciência dos senhores. Prazer em revê-lo. Manuel é o nosso ouvinte cativo. Desde 2013, Manuel, que eu estou aqui, você comparece em todas as audiências, você merece um prêmio particular. Muito obrigado, porque a gente gostaria de que o espaço estivesse repleto, mas é o que me prestigia, é o que prestigia a Cefaz. Eu acho que a gente deve muito considerar isso. E ele é vaidoso. Eu ia dirigindo o carro ali, passei por ele, eu ofereci uma corona nele, ele precisa não, eu não quero não, precisa andar. De noite chuviscando ainda. Deixa ele falar ali. Mas é coisa rara. Ele prestigiou a gente, né? Mas ele está aberto aí, o menino está aí, não. Não, eu sei, mas ele está fechado. Manuel, você vai perdoar porque o segurança não está aí e nós já tínhamos dado o encaminhamento de encerramento. Na próxima, você terá a oportunidade de falar, porque você contribui muito com a cidade de Feira de Santana. Eu declaro encerrado a presença de todos. Aqui eu quero agradecer a presença do vereador Cadmiel Pereira, do vereador Fabiano, a vereadora Jerusa e todos os demais, a esposa do secretário, a advogada Isabel, a todos os meus assessores e o Diego, que o Diego é uma mão na roda aí. Um abraço a todos, encerrado a nossa audiência, e vocês assinam a ata, por favor, todos assinam a ata.